Mês de junho, como que tá a minha carteira? Quanto que eu já tenho investido? Onde que eu aportei esse mês? Eu vou te mostrar tudinho. Selic em 15% ao ano, sétima alta da taxa de juros do país, e não se fala outra coisa. A maior taxa dos últimos 20 anos. Selic não teve tão alta assim desde 2006. E o que isso significa? Bom, segundo o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, a média da inflação para 2025 deveria oscilar ali entre 1,5% e 4,5%, preferencialmente ficando ali na média em 3%, que seria uma meta. Acontece que a projeção, segundo o Boletim Focus, é de mais ou menos 5,50%, ou seja, a gente está falando de algo bem acima desse teto, dessa média. E com uma inflação alta, quem é mais afetado? A população de menor renda, porque quanto mais alto os preços e o consumo, se o salário mínimo não sobe proporcionalmente, que a gente sabe que não sobe, as pessoas não conseguem se manter, porque perde o poder de compra. Além de tudo isso acontecendo, o que não para de aparecer são impostos. Toda hora é uma nova tentativa de taxar mais e mais e mais coisa, numa busca desenfreada de arrecadar cada vez mais. E aí a gente se pergunta, poxa, o Brasil está arrecadando pouco? Então, não. Em 2024, o Brasil arrecadou 2,65 trilhões de reais. A maior arrecadação, gente, dos últimos 30 anos, desde 1995, segundo a Receita Federal. Então, para que esse tanto de imposto? Desde 2023 foram aumentados ou criados 24 novos impostos. É a média de 1 a cada 37 dias. E a pergunta sobre os investimentos? Nós, pequenos réis mortais, pequenas sardinhas nesse mercado de tubarões grandes, o que a gente deve fazer? Bom, e a resposta, na minha opinião, é nada, pelo menos não por enquanto. Eu vou seguir aportando nas oportunidades que eu tenho visto, fazendo ali os meus aportes como puder, porque nesses momentos de pânico que as pessoas elas tendem a se desesperar e desfazer dos seus ativos de forma precipitada. Quem é novo nesse universo dos investimentos, grave isso daqui que eu vou falar. O mercado, ele opera muito mais na expectativa, na especulação, do que no fato em si. Os ativos, eles tendem a ser ajustados sempre antes da confirmação do evento. Quando tá tudo alto, o povo compra. Quando tá tudo desabando, as pessoas ficam no estágio de pânico e vendem. E é assim que o prejuízo acontece. Eu mesmo já fiz isso no passado. Claro, a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, sempre monitorar a nossa carteira com muita cautela, parcimônia, observar os nossos ativos que podem ter maiores influência, maior impacto com essas mudanças, com esses impostos. E é isso que eu tô fazendo, gente. Eu sigo na minha estratégia sem alterar nada. A única coisa que eu tô pretendendo é aumentar um pouco mais a minha posição em ações para minha carteira ficar um pouco mais equilibrada em comparação com os fundos imobiliários. Mas, via de regra, eu não mudei a estratégia por conta dessa Selic alta e eu sigo aportando nos mesmos ativos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho mais ou menos 17 mil em fundos imobiliários e 8 mil em ações. Então, esse mês de junho eu investi em 21 novas ações de Taesa, uma ação de Itaúsa, que foi um dinheirinho ali que sobrou, e R$100 em Bitcoin, que deu um total de R$830,05 essa minha compra. E eu resolvi, gente, fazer essa sequência de colocar R$100 todos os meses em Bitcoin durante um ano, para ver como que isso aí procede. No final vai ficar um montante bem pequeno em relação aos meus outros ativos, vai ficar uma parcelinha bem pequena da minha carteira, então não tem problema ser um ativo, né, de maior risco. Mas eu realmente quero especular, quero me arriscar um pouquinho no Bitcoin, então eu vou aportar R$100 todos os meses. Agora eu vou mostrar para vocês como que tá a minha carteira. Bom, eu tô aqui com o site do Status Invest aberto, como vocês podem ver, eu tenho um pouquinho mais de R$46 mil. Lembrando que esse valor é a soma tanto dos meus aportes como o crescimento já da minha carteira, né? Porque eu sempre reinvisto o lucro, os dividendos. Aqui estão os CDBs, LCIs e LCAs. Eu tenho atualmente 22 LCAs, tá? Eu gosto bastante. E aqui estão os fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu não acrescentei nenhum. Tem aí uns que é meio as laranja podre que eu vou me desfazer futuramente, já falei para vocês sobre isso aqui no canal. Acredito que um deles vai ser o Iridium, o REC-R, enfim. Tem uma galera aqui que eu já tô pensando em dar um fim. Não perderam os fundamentos, continuam FIIs bons, mas para mim hoje já não fazem mais tanto sentido. E aqui as minhas ações, eu tenho atualmente 154 Taesa, 100 Sanepar,
Aliás, Sanepar vai pagar proventos agora em junho. Sanepar é uma empresa que paga apenas uma vez por ano, se eu não me engano, e tenho 194 ações de Itaúsa. Aqui, ativo do Tesouro, eu só tenho o Tesouro IPCA mais 2045, que agora ele já até saiu de negociação, e eu tenho aqui 2 compras de Bitcoin no valor de R$100 cada uma, aí tem a taxinha aí que descontou da corretagem, então fica aqui o valor mais ou menos de R$99. Bom, basicamente a minha carteira hoje, então, ela tá dessa forma. A rentabilidade dela não tá boa, tá? O CDI tá ganhando a rentabilidade da minha carteira, e, gente, isso aqui, sinceramente, não me incomoda. Por quê? Porque são ciclos de mercado, né? Tem momentos que a nossa carteira vai estar em baixa e vice-versa, e a vida que segue. Isso aqui tá fazendo um filtro do último ano. Foi um ano realmente muito desafiador. Só que se a gente pegar aqui no intervalo de desde quando eu comecei a investir, no acumulado, colocar lá agosto de 2022, até hoje, olha lá, o agosto de 2022, até hoje, ela já tem ali um acumulado de mais de 30%. Pode ver que aqui, ó, teve um período em que ela ficou tanto acima do Ibov como acima do CDI, e agora ela tá abaixo. Gente, e tá tudo bem, tá? Aqui, basicamente, tem 17 mil em fundos imobiliários, 8 em ações, um pouco mais de 19 em LCAs, tem aqui mais ou menos R$1.000 no Tesouro, e nem 1% em criptomoedas, né? Por isso que eu quero aumentar um pouquinho essa minha exposição em Bitcoin, tá? Então aqui basicamente é isso, as transações que eu fiz recentemente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu chegar nesse patamar de mais de R$46 mil investido, gente, isso pra mim é uma vitória muito grande, porque é realmente, né, uma luta em cima de luta, e é meio que assim, eu tô quase ali na metade do caminho, né, pra eu conseguir juntar ali os meus primeiros R$100 mil. Então, realmente, eu tô muito satisfeita. Claro que sempre dá pra gente melhorar, sempre dá pra ajustar, fazer novas configurações, mas assim, por ser uma pessoa leiga, uma dona de casa, não ter renda, e ainda assim conseguir fazer esses investimentos, isso me traz realmente um orgulho de felicidade mesmo, de falar, não, tô dando conta e tenho investido na medida que dá. Como vocês viram, esse mês foi mais ou menos R$800 que eu consegui, não tô conseguindo investir muito mais do que isso, realmente tá difícil, mas é aquilo que eu falo, gente, devagar e sempre. O que importa é a gente não perder a esperança e a disciplina. Mantenha o foco que dá tudo certo, tá bom? Se inscreve aqui no canal para me acompanhar nessa jornada. Assim vocês também me inspiram, tá bom? Se inscreve, deixa um like, um beijo enorme e eu te vejo no próximo.